Pode se sentando, reza comigo, Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa noite. Boa noite. Olha para o irmão que está do teu lado. Fala, deseja para ele uma boa noite. Fala que Nosso Senhor possa falar sobre o coração dele. Isso. Estamos em comunidade. Você que trouxe a Sagrada Escritura, abra comigo em Josué capítulo 14, versículo 6. É o 6º livro da Sagrada Escritura. Bíblia Ave Maria, página 266. 6º livro da Sagrada Escritura, livro de Josué, no capítulo 14, versículo 6. Amém? Eu me chamo irmão João Maria, eu sou da Fraternidade São João Paulo II, fazem 5 anos que eu caminho na fraternidade e fazem um pouquinho mais de tempo que eu dou minha vida para o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tenho 21 anos de idade, estou prestes de completar 22 anos. E desde os meus 15 para 16 anos eu tenho a graça e a oportunidade de falar de Deus. E eu tenho uma coisa para dizer para vocês essa noite. Todas as vezes que eu vou falar de Jesus, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar de Deus, todas as vezes que eu tenho um anseio de falar de Jesus, é novamente um coração de um menino que queima de novo pelo Evangelho. Eu tenho 21 anos de idade e tantas coisas eu vi pela graça de Deus acontecer, e eu sei que eu nunca saio de casa. Esses dias eu fui pregar em Campinas, tinha um retiro para 300 jovens, tinha muita gente, e eu falei que eu nunca saio de casa se não for para ver a glória de Deus acontecer. E eu tenho certeza de uma coisa, eu não sei de onde você veio, se você veio da tua casa, do teu trabalho, não importa, mas eu sei que se você abrir o teu coração um pouquinho só, como um dia eu abri o meu coração, Jesus mudou toda a minha vida, e talvez você possa ter tido um encontro com Deus, possa ter vivido experiências com Deus maiores talvez do que as minhas próprias, as minhas pessoais, mas eu tenho certeza que se você crer, que se você abrir o teu coração, você vai ver a glória de Deus acontecer. Nunca Deus deixa o sim de um servo dele ser um sim infrutífero. Eu sei que nessa noite você vai ter um encontro com Jesus, amém? Olha para o irmão que está do lado e fala, essa noite é o dia que você vai ter um encontro com Jesus. Amém? Quem achou aí, levanta o braço. Quem não achou, depois você reza uma Ave Maria pedindo para Nossa Senhora te ajudar. Assim vai dizer a palavra. Versículo 6 do capítulo 14. Os filhos de Judá vieram ter com Josué em Gálgala. E Caleb, filho de Jefoné, o Cenezeu, disse-lhes: sabes o que o Senhor disse de mim e de ti, Moisés, homem de Deus em Cádiz Barné. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barné a explorar a terra. E eu fiz um relatório perfeitamente sincero. Meus irmãos que tinham ido comigo desanimaram o povo, mas eu segui fielmente o meu Deus. Naquele dia, Moisés fez esse juramento: a terra que pisaste será a tua parte, e a de teus filhos para todo sempre. Porque seguistes fielmente o Senhor, o teu Deus. Pois bem, eis que o Senhor conservou minha vida, como prometeu. 45 anos são passados, desde que o Senhor assim falou a Moisés, durante a marcha de Israel pelo deserto. Tenho hoje 85 anos, e acho-me ainda robusto, como no dia em que Moisés me enviou, e sinto-me tão forte como naquele tempo, para tanto a guerra como para qualquer outra missão. Dai-me, pois, este monte que o Senhor me prometeu naquele tempo, porque naquele dia ouvistes que se encontraram em Nassaim, nesse lugar, e também grandes fortalezas. Se o Senhor estiver comigo, conseguirei despojá-lo, como ele disse. Palavra do Senhor. Dá um beijo na tua Sagrada Escritura. Há 5 anos eu tenho a oportunidade de pregar o Evangelho. Há 5 anos eu tenho a oportunidade de falar de Jesus. E sempre que eu falo
nosso Senhor, é como se os meus ouvidos novamente se apaixonassem por Deus. E eu, por ser ainda muito jovem, muito menino, eu tenho um coração apaixonado por nosso Senhor. E de uma paixão tão grande, tão tamanha, que é capaz de fazer se mover o meu coração a lugares e a coisas que eu nunca um dia imaginei estar. Hoje, novamente, o tema que me deram para pregar para vocês é perseverança na fé. É perseverança na fé. E há 8 anos eu caminho com Jesus, desde o dia que eu fui batizado no Espírito Santo, com os meus 14 anos de idade, 13 e 14 anos de idade. E hoje, depois de 8 anos, eu ainda continuo me apaixonando, dia após dia, por aquele que um dia encontrou com o meu coração todo despedaçado. E eu sei que nosso Senhor, Ele tem algo para ti. Eu sei que Jesus, Ele não pode deixar o teu coração da maneira que está. Talvez aflito pelas dificuldades da vida. Talvez preocupado com tantas coisas que afligem o teu coração. Mas eu sei, como eles rezavam hoje, que o Senhor, Ele vem devolver a calma. O Senhor, Ele vem restituir aquilo que o inimigo roubou. O Senhor, Ele vem devolver vida para a tua vida. O Senhor, Ele vem devolver vida para você. Há tanto tempo, eu estou caminhando e eu fico no meio da igreja. E comigo, eu fiz crisma com 90 jovens. 90 jovens. Na paróquia Santo Antônio. E uma coisa que a paróquia era uma paróquia muito fervorosa. Os jovens, eles pegavam fogo facilmente. Era uma coisa que todo mundo ali tinha certo coração um pouco apaixonado por Deus. Viveram as experiências que eu vivi. Passaram por tudo que eu passei. Viveram coisas grandes em Deus. Teve o nosso retiro de conversão. Mas acontece que depois que passou aquele período, depois que passou aquele momento de paixão primeira por Deus, acontece que o coração de muitos foi esfriando. O coração de tantos foi esfriando. E uma coisa é que quando você se encontra com Deus, não importa a idade que você tem, você se encontra com um amor que é maior que você e você quer falar desse amor para todo mundo. Eu, quando me encontrei com Jesus, eu vivi uma vida totalmente errada. Eu fumava maconha, eu usei drogas, eu bebia, eu fiz tantas coisas erradas. Mas do dia que eu me encontrei com Jesus, a mesma proporção que eu dava para o pecado, eu comecei a passar e dar para Deus. Porque era onde superabundou o pecado, superabundou a graça. E uma coisa que sempre tinha na minha paróquia, de onde eu vim, o pessoal via a gente queimando de amor por Jesus. E o pessoal falava, calma, vai passar. Hoje você é jovenzinho, hoje ainda você está com esse fogo todo no teu coração, hoje ainda você está vivendo as suas primeiras experiências com Deus, e esse fogo que está no teu coração vai passar, isso que você está vivendo vai passar. Um dia a dificuldade chega e a única coisa que vai sobrar é só Jesus, e talvez lá, uma missa que você frequenta domingo e tudo e tal, vai passar. Porque eu via sempre na igreja, uma coisa que hoje também é comum para os nossos tempos, é uma coisa que nós chamamos de relativismo. Dos jovens que nós estávamos no meio, viviam uma vida fora, totalmente pecaminosa, e dentro da igreja vivia talvez aquela farsa de ser um cristão, mas eu não queria viver mais daquele jeito. Eu tinha que viver diferente porque eu encontrei o grande amor da minha vida, tá entendendo? Quando você está apaixonado e você encontra uma pessoa que você gosta, os homens sabem que quando você se apaixona por aquela mulher, eu namorei 3 vezes, gente, e homem fica meio bobo, né? Até música de sertanejo antigo começa a fazer sentido, de alguma maneira as coisas ficam mais bonitinhas, o mundo fica mais belo. O homem passa aquele axe rolon debaixo do braço para conquistar. As mulheres têm todo um charme. Hoje as meninas do grupo de jovens, ó, ali elas estão, elas sabem o que eu estou falando. Tá gostando de um menino, eu percebo, elas jogam o cabelo de lado, aí vira e fica olhando assim, com um olhar todo apaixonado. Mas desse jeito, quando você está apaixonado, o mundo é diferente, você quer falar. Você está apaixonado, você quer que as pessoas saibam. Você começa a sorrir para tudo. Tudo na sua volta é muito bonito, tudo na sua volta é muito belo. Tudo faz você remeter àquela pessoa que você está apaixonado, não é verdade? E quando você está apaixonado por Deus, quando você está com o coração queimando de amor por Jesus, tudo à sua volta, você quer falar, você quer mostrar, você quer que as pessoas experimentem o que você viveu. Eu lembro que eu chegava na minha casa, e minha família não era tão católica, tirando a minha avó. E eu chegava, tio, eu vivi umas coisas muito doidas lá na paróquia, não sei o quê. Ele falou, o que que era? Eu não sei o que que era. Eu botava a mão na cabeça dele, aí eu ficava rezando em línguas, ele olhando para mim. E eu rezando em línguas, ele olhando para mim. Desse jeito, sem entender nada, mas é porque eu queria de alguma maneira que ele vivesse ou experimentasse um pouquinho do que estava gritando aqui dentro.
Acontece que passou o tempo, sim, passou o tempo. 90 jovens começaram comigo no Crisma, 90 jovens começaram comigo no Crisma, mas os únicos que sobraram foi aqueles que se decidiram seguir nosso Senhor, deixando tudo que tinham para trás. Jesus, quando ele chama os discípulos, ele primeiro se retira para rezar. Todos os discípulos, os 12, os apóstolos, antes de Jesus ir chamar eles, pode ler da Sagrada Escritura, de Mateus a João, todos os capítulos você vai ver que Jesus ele se retira antes para rezar. E Jesus, quando ele chama primeiro Pedro e André, depois Tiago e João, Jesus tem os seus primeiros 4 discípulos, e entre os 4 discípulos estava João, que era o mais jovem. João, que era o mais jovem, e no meio da juventude, João ele se decidiu em seguir Jesus, apesar da sua personalidade de ser o filho do trovão. João decidiu seguir nosso Senhor de perto. Imagine, João quando olhava para Jesus, e quando um homem olha para uma mulher e vê que está paixão, na missa eu vejo o casal participando, e mostra aquele amor de ainda estar segurando a mão, tantos casais que vêm no altar para o padre abençoar, e quando João olhava para Jesus, eu imagino que João olhava para Jesus como um homem inteiramente apaixonado por ele. Eu imagino João, um menino encantador e apaixonado, vibrante, entende? Eu imagino João olhando para Jesus com um olhar apaixonado e vendo que aquele homem era tudo que ele estava precisando e tudo que ele buscava. E João, ele precisou decidir por uma coisa. Ele precisou se decidir por algo. Ele precisou deixar o seu barco na margem e ir a águas mais profundas. Ele teve que atracar as suas barcas e deixar tudo para trás para segui-lo. Imagina. Tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus falava, tudo que Jesus pregava, João estava lá. Quando Jesus queria rezar, ele estava no monte, João estava lá. Quando Jesus ele queria ir para qualquer lugar, descansar, João ia junto. Quando Jesus estava celebrando a primeira missa na face da terra, João estava escutando tudo no coração. O coração de Deus batendo, João estava com a cabeça inclinada. E João estava escutando tudo que estava no coração de Deus. Tudo, João estava ali pertinho, vivendo, sentindo o cheiro, próximo do seu mestre. Um homem inteiramente apaixonado, um homem vibrante, um homem apaixonado por aquele que um dia o amou. Eu, graças a Deus, graças ao meu Deus, eu ainda nutro uma paixão no meu coração por Jesus, e não me esqueço no dia que Ele me encontrou. Eu não me esqueço. Eu não me esqueço porque naquele dia eu percebi que eu era único para Deus. Porque naquele dia eu percebi que eu fui amado, vocês estão entendendo? Eu não sei o que você sofre, o que você passa na tua vida, os teus cansaços, as tuas tristezas, às vezes que você se fadiga com os teus filhos, as tuas dificuldades do trabalho, mas eu sei de um homem do qual a irmã partilhou a passagem que Deus deu de Marcos 9:23, por tudo é possível para aquele que crê. Eu sei que existe um mundo do qual tudo é possível, que cego enxerga, que mudo fala, que paralítico anda. Eu sei que existe um mundo que tudo é possível para aquele que tem fé. E a fé, ela acontece, ela surge a partir de um encontro, a partir de um encontro. João foi o único discípulo, o único dos 12 que não morreu mártir. O único dos 12 que não sofreu o martírio de sangue, né? Mas o martírio que é aquele que nós chamamos de martírio branco, o martírio do sofrimento. Morreu abandonado na ilha de Patmos. E quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele escreve como um homem já velho, já de 100 anos. Um homem que já há muito tempo, todo mundo já tinha morrido. Eu fico pensando na frustração que João tinha, a frustração que ele estava vivendo. Todos os discípulos, todos, desde Pedro até Paulo, todos os discípulos, todos os apóstolos já haviam morrido e só ele estava vivo. Todos aqueles que caminharam mais perto de Jesus já tinham morrido e só João ainda estava lá vivo. Eu imagino a saudade que aquele garoto tinha, aquele garoto de 100 anos tinha de Jesus. Sabe, eu não sei se vocês já têm os pais de vocês falecidos, mas aqueles que têm os pais falecidos, sabe às vezes a saudade que você tem de um colo. Sabe a saudade que às vezes você tem de um colo de vó, de um colo de pai, de vô.
Sabe a saudade que você nutre, talvez por essas pessoas que faleceram na tua vida? Imagine João, que escutou e viveu todos os dias da vida pública de Jesus do lado dele. Imagine a saudade que ele tinha, imagine a paixão que ele tinha, quando ele falava que via o céu, via o Cordeiro, via. Eu imagino João já não aguentando mais o coração dele de saudade e precisando, vem com aquele grito no coração, Maranata, vem Jesus ou me leva. Me tira do mundo, ou arranca o mundo dentro de mim. Eu imagino a paixão que aquele homem tinha de se permanecer dia após dia, ano após ano, seguindo o nosso Senhor. Por conta de um encontro, por causa de um olhar, por causa de Deus que olhou no fundo dos olhos dele e disse: vem e segue-me. Eu vivi uma vida muito devassa, fiz muitas coisas erradas. E dentre todos esses jovens que começaram a fazer crisma comigo, tem uma menina em particular, o jovem sabe, que muito o meu coração se fadigou. Muito o meu coração houve tristeza, e até hoje eu falo com muita tristeza, porque fazem apenas 2 anos. Uma menina que escutou tudo que eu escutei. Uma menina que participava de grupo de oração, como vocês participam de grupo de oração, como eu participo de grupo de oração. Uma menina que viveu o retiro de crisma que eu vivi, que eu tive encontro com Deus. Uma menina que passou por momentos de oração, que ela teve um encontro com Deus, mas em determinado momento que Jesus pediu tudo para ela. Em determinado momento que Jesus pediu que ela desse as coisas dela, desse a vida dela, aquilo que mais custasse para ela, que ela deixasse as amizades de lado e passasse a viver uma vida reta em Deus, ela não conseguiu dar. E ela voltou para trás. Uma menina de 18 anos que estava usando drogas, que bebia, que morava na rua de cima da minha casa, que eu conhecia ela. Quando eu ia para a missa, eu via ela usando droga, e quantas vezes eu tentei falar de Jesus para ela, e me causava talvez um pouco de vergonha, porque falar de Jesus sem saber parece que a gente causa vergonha. Sabe, dentro do teu trabalho, aquela pessoa que você sabe que está passando por dificuldade, sabe, dentro da tua família, aquele irmão, aquela irmã que está separado e está distante de todo mundo, que precisa perdoar, sabe aquela pessoa que você pensa aí agora, que está precisando de Deus e você não tem coragem de falar de Deus para ela. Eu sei que Deus vai salvar o seu povo, apesar de você ou não, mas Deus quer que usar de você. Sabe aquele irmão que está precisando que você fale de Jesus, mesmo que cause frustração para você e vergonha, mesmo que ele não queira ouvir, vai e fale. Deus precisa que você fale. Eu falei de Jesus para ela. Eu abri a Bíblia, eu falei, mas você viveu tantas coisas em Deus. Ela não quis nem olhar para mim. Ela foi embora, e no ano novo de 2015 para 2016, 2014 para 2015, essa menina que viveu tudo que eu vivi, passou por tudo que eu passei, todos os retiros, todas as coisas, teve uma overdose, foi para o hospital, só que em determinado período da madrugada, ela acordou porque era ano novo, e ela queria comemorar o ano novo. Ela fugiu do hospital, foi para a casa dela, não tinha nenhum dinheiro, não tinha mais dinheiro, porque já tinha gastado tudo em droga, de 18 anos. Pegou o boné de um namorado que ela tinha, vendeu o boné na biqueira por apenas R$5. Vendeu o boné na biqueira, comprou a droga que ela queria, ficou usando no escadão, ficou lá no escadão usando. O namorado dela apareceu, perguntou do boné, ela não deu. Ela não falou, ela teve outra overdose e o namorado dela bateu nela até ela morrer. Ela morreu com 18 anos de idade, de tanta porrada que ela tomou. E ela escutou tudo que eu escutei. Ouviu tudo que eu ouvi. Com 18 anos de idade, ela perdeu a vida de tanto apanhar e por conta da droga. Se você não está com teu coração queimando de amor por Jesus,
Se ainda falta momentos da sua vida que você vacila, que você meio titubeia na fé, aquele momento que parece que você não tem saída, que você está numa areia movediça e você está afundando e você não grita, Senhor, salva-me, porque eu pereço. É um momento que Deus tem te pedido tudo e você não tem coragem de dar. Aquele momento que o Senhor tem te pedido para dar um salto no escuro. Ter fé, né? Dar um salto no escuro. Ter fé é acreditar naquilo que não se vê. É acreditar naquilo que não se vê. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, vai falar que nós miramos as coisas que não se veem, porque o que não se vê é eterno, mas o que se vê é passageiro, o que se vê é momentâneo, é transitório. Romanos capítulo 8, versículo 19 diz que a criação aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. É isso que vocês precisam entender. As coisas dessa terra jamais podem te prender. As coisas daqui, o que é visível, o que é palpável, o que é capaz de eu ver, de eu tocar, de eu sentir, não pode prender o teu coração aqui. Nós precisamos ser homens e mulheres que acreditam naquilo que Deus tem prometido para nós. Sabe o que é perseverar na fé? É saber que Deus está me prometendo alguma coisa. É saber que eu não estou vendo o final. Quando Deus pede para Abraão em Gênesis capítulo 12, fala, deixa a tua terra, a tua casa, a tua parentela e vai para a terra que eu te mostrar. Ele precisou dar um passo no escuro. Vocês estão entendendo? Ter fé é saber que eu preciso dar um passo no escuro. Ele não sabia, ele não fazia ideia que se o Senhor ia ser fiel com ele ou não. Ele não tinha a mínima ideia se o Senhor ia ser fiel com ele ou não, mas ele foi. Eu não sei o que é que Deus tem te pedido. Se é que você insista na conversão de alguém, se é as tuas coisas ainda dessa terra que te prendem aqui, os seus bens materiais, o apego à sua própria autoimagem, o apego à sua própria pessoa. Eu não sei se o Senhor tem te pedido coisas exteriores ou coisas interiores, momentos maiores de oração, mas eu sei que se você tiver fé e ter fé, dar um salto no escuro, Ele vai ser fiel contigo. Eu sei que as promessas de Deus e o céu é para aqueles que são violentos e fazem violência a si mesmo. Mateus 11:12. Porque Jesus ele tem esperado por gente que grite de cima dos telhados o que ele tem dito no coração, no secreto. Ele precisa de gente que publique e fale do que ele tem vivido, do que ele tem falado no meio do povo, aquilo que Jesus te diz no secreto. Eu não sei o que você tem vivido. Eu não sei quanto tempo você caminha na igreja. Talvez possa caminhar muito mais do que eu. Talvez anos mais do que eu. Mas uma coisa, eu quero que você saia com o teu coração aqui compreendendo. É que Jesus pede mais de você. Olha para o irmão que está do teu lado e fala, Jesus pede mais de você. E eu também queria contar uma coisa. Eu dava catequese numa escola pública para crianças. E essas crianças, eu sempre gostava, era toda sexta-feira de manhã eu ia lá. Hoje ainda é o irmão Barnabé que cuida, antes era eu que cuidava. E uma vez eu fazendo uma pesquisa, levantando uma pesquisa no meio, né, das crianças, das pessoas que viviam em torno de mim, eu parei para perguntar para o menininho lá, para a menina primeiro, né, de 9 anos. Eu perguntei, Maria Luísa, qual a primeira palavra? Qual é a primeira coisa que diz quando vem na sua cabeça, quando eu falo a palavra Apocalipse? A primeira coisa. E ela falou assim, Apocalipse tem a ver com uma chuva de meteoro que vai destruir tudo. Bom, tá bom, obrigado. Eu perguntei para o Luquinhas, por sua vez ele tinha 8 anos de idade, era o menorzinho da sala. Perguntei, Luquinhas, quando eu falo a palavra Apocalipse, o que vem na sua cabeça, qualquer coisa? Ele olhou para mim meio misterioso, eu olhando para ele, encarando ele sério, ele olhando para mim, olhando para ele. Ele pegou assim, Apocalipse tem a ver com polícia. Até hoje eu estou tentando entender esse mistério de Apocalipse. Tem a ver com polícia. Mas eu sei que nesses meios, quando a gente fala de Apocalipse, quer se dizer revelação. A palavra Apocalipse quer dizer revelação de Jesus Cristo. E Jesus Cristo tem uma revelação a dar a nós. Aquele que vai dizer em Efésios,
Apocalipse capítulo 2, quando João se dirige à igreja de Éfeso, que fala que vocês deixaram o primeiro amor, vocês arrefeceram o primeiro amor. Ter fé, acreditar na promessa que Deus está fazendo. Quando você acredita em uma coisa e você persevera, você quer um fim. Quando você quer financiar uma casa, você quer comprar aquela casa, você quer pagar aquela casa, você sabe que você precisa trabalhar, sim ou não? Se você sabe que você precisa trabalhar, e mesmo que você goste ou não, você vai ter que trabalhar. Mesmo que você tenha que passar por um caminho totalmente desregulado, cheio de pedras, você precisa para poder construir o teu sonho. Você precisa disso. Quando Deus te promete alguma coisa, e a promessa para nós é o céu. A promessa para mim, para você nessa noite é a eternidade. É vida atrás de vida, é vida em abundância, é vida em abundância. Quando Deus te promete vida em abundância, é você saber que eu quero a eternidade. Eu quero chegar até Jesus. Eu quero que Jesus me enxergue. Eu quero que Jesus me veja. E, gente, o meu maior sonho, o sonho da minha vida, eu acredito muito nisso. A Mina é teóloga aí, tem essas coisas. Eu posso estar falando heresia, depois ela me corrige. Mas eu acredito que eu sou a geração que vai ver Jesus voltando. Eu acredito piamente nisso. Isso sou eu, tá, gente? Isso não é igreja, não é Bíblia, não é catecismo, não é nada. Isso é irmão João que estou falando. Eu acredito que eu vou ver Jesus voltando ainda. E a coisa que eu mais quero, quando ver Jesus voltando, é olhar para Jesus lá de cima e ver que Ele foi o homem que eu servi durante toda a minha vida. Que eu perdi a minha juventude, a minha maturidade, a minha velhice pelo Evangelho. Que eu perdi os meus sonhos. Que eu perdi os meus planos, que eu crucifiquei junto com Ele toda a minha vontade, que eu deixei tudo para trás. Eu quero chegar velho, bem velhinho, olhar para Jesus voltando e ver que como Caleb foi, eu estava ainda, passado 45 anos, Caleb ficou 40 anos vigiando aquela terra, 40 anos, gente. 45 anos vigiando uma terra, ali sem saber, diz a palavra que todo mundo desanimou, todo mundo ficou para trás. Os irmãos dele falaram: Caleb, desiste disso, já se passou 40 anos e a promessa não chegou, passou 40 anos e a promessa ainda nem está perto de chegar. E Caleb falou: não, eu vou ficar aqui firme, não, eu vou ficar fiel, não, eu vou permanecer porque meu Senhor é fiel. E depois, passado 45 anos, a promessa se realizou, e ainda Caleb tinha coragem de dizer: não, eu ainda estou aqui. No versículo 11, e acho-me ainda robusto, como no dia que Moisés me enviou. Você pode não sei ter que idade, você pode ter 60, 50, 90 anos, não importa. Eu sei que a alegria do Senhor alcança todos aqueles que um dia se encontraram com Ele. Gente, a maior alegria da minha vida é eu ter dado a minha vida para Jesus. Eu poderia ser qualquer coisa que eu quisesse da minha vida. Qualquer coisa eu poderia ter sido. Quando eu terminei o ensino médio, eu consegui passar na faculdade, graças a Deus, mas todos os sonhos que eu tinha não eram nem um pouco se comparavam aos sonhos que Deus tinha para mim. E se passou 8 anos, e eu ainda estou com o coração queimando de amor por Jesus. Eu ainda estou com o coração queimando. A Bia foi pregar no nosso grupo, e aquilo me converteu tanto. Ela falando que há tanto tempo ela estava caminhando na renovação, há tanto tempo ela estava servindo a Jesus, e ela pregava como se fosse a primeira vez que alguém estivesse falando de Jesus, como se fosse a primeira vez que ela estivesse falando de Jesus. E por toda a minha vida, eu não sei se eu vou ser fiel daqui a 50, 30 anos, mas eu sei que eu sou fiel hoje. Eu sei que sou fiel agora. Eu sei que eu tenho a minha fé, e a minha fé me faz ficar fiel agora. Não importa o que você está passando, não importa jamais o tamanho do teu problema. Quando eu falava que nós somos renovação carismática, é que nós carregamos um sorriso que ninguém carrega. É que nós somos da igreja, e por nós sermos igreja, nós não somos igreja que esquenta banco na missa de domingo, mas nós somos igreja no nosso trabalho, nós somos igreja na nossa família, nós somos igreja em todo lugar. É que o nosso sorriso é a nossa oração mais sincera. É que a nossa felicidade é saber que a minha vida está sendo gasta por um ideal que eu depositei todas as minhas fichas, E quando Jesus estiver voltando, eu olhar para Ele vendo como o Senhor que eu servi durante toda a minha vida,
e ele olhar para mim e saber o meu nome, saber quem eu sou, saber tudo que eu fiz por amor a ele, saber as vezes que eu perdi o sono por ele, saber as vezes que eu deixei de fazer tantas coisas por ele, as vezes que eu abdiquei de mim mesmo e morri para mim para viver em prol dos outros. E eu, velhinho, eu quero olhar para ele olhar para mim, e ele com um abraço em mim falar: vem, servo bom e fiel, vem se alegrar com o teu Senhor, vem estar com o teu Senhor. Hoje é dia de se apaixonar por Deus. Hoje é dia de se apaixonar por Ele. Talvez você esteja com vontade de chorar. Talvez você esteja com vontade de fazer qualquer coisa. Mas esse irmão está falando para me sorrir enquanto eu estiver chorando. Mas é isso que eu estou falando. É isso que eu quero que você entenda. Pode estar tudo difícil. Pode estar tudo dando errado. Pode estar teus irmãos tentando fazer você desistir. Mas permanece fiel. Permanece fiel que no final de tudo vai valer a pena. Quando o teu Senhor olhar para ti. E Ele olhar para ti, Ele te dá um ósculo santo. O beijo na tua face e vem falar: vem, filho. E com um abraço, as chagas deles curar as minhas feridas. As chagas deles curar os meus machucados. Curar os ralados do meu joelho. O filho pródigo, quando está voltando, o pai não quer saber o que ele fez. Mas o pai, a palavra vai dizer em Lucas 15 que cobre ele todo de beijos. Quando eu era pequeno, a minha avó falava que beijar passava dor. Quantos de vocês falaram isso para os filhos de vocês? Beija que passa dor. O pai recebe o filho pródigo desse jeito. Hoje deixa Deus beijar a tua alma. Deixa Deus beijar as tuas feridas. Deixa Deus beijar onde que está magoando e aonde as lágrimas tomam conta do teu rosto, aonde que para você parece que não tem mais saída, mas tudo é possível para aquele que crê. Eu só estou pedindo que, como eu disse no início, você abra o teu coração só um pouquinho. Pode ter se passado os anos, mas lembra aquele dia? Se você não teve um encontro com Jesus, você vai ter hoje, em nome de Jesus. Mas lembra aquele dia que você teve um encontro com Ele? Lembra aquele dia que você se sentiu amado, amada, e você não compreendia o que era aquilo que estava fazendo o teu coração bater mais forte? Lembra aquele dia que o teu sorriso, ele era tão gratuito e sincero que ninguém perguntava o que aconteceu com você? Aí você queria falar, mas não conseguia. Hoje é dia de você renovar isso. Hoje é dia de você deixar Jesus cobrir o teu coração com os beijos e com as carícias dele. Fica de pé. Só você que quer se apaixonar por Jesus essa noite. Fecha teus olhos. Põe a mão sobre o teu coração. Vinde, vós que estáis cansados, fatigados pelo peso da vida, pelos sofrimentos, pelas tristezas, pelas angústias, pelas incompreensões, pelas vezes que as pessoas não dizem ou parecem não dizer para você perseverar ou continuar, quando parece difícil seguir demais Jesus, quando parece que as coisas não têm mais saída. Apresenta teu coração aí para Ele. Apresenta aí no íntimo do teu coração, fala: Jesus, eu tenho chorado por causa do meu filho. Eu tenho chorado, Senhor, por causa da minha família. Eu tenho chorado, Senhor, por conta que as minhas amizades não me levam para Deus, porque eu não consigo ser de Deus no meu trabalho. Jesus, eu sinto o meu coração fatigado. Quantas vezes eu tento, Jesus, eu tento, eu insisto, mas parece que eu não consigo. Você que reza em línguas, solta a tua voz bem baixinho e vai deixando que essa oração vá adentrando fundo o âmago da tua alma. Isso, deixa Jesus tomar proporção, deixa Ele preencher esse lugar de uma atmosfera de adoração, deixa que o Senhor preencha o teu coração cansado, teu coração fatigado pelas coisas. Vem fazer morada, Jesus, em nosso meio. Vem fazer morada, Senhor, em nosso coração. Vem fazer morada, Senhor, aonde nós já não queremos mais habitar. Naquele sofrimento, Jesus, que parece às vezes que vai me tirar o fôlego. Às vezes, Senhor, que eu preciso de colo. E só o Senhor sabe às vezes que eu preciso de colo, Jesus. Me leva nos teus braços. Me conduz, Senhor, nos teus braços. Me pega, Senhor, como o Senhor pegou ali
no filho pródigo e cobriu de beijos. Hoje, Jesus, eu preciso ser coberto de beijos. Apresenta para Jesus no íntimo do teu coração onde está doendo. Os intercessores do grupo se sentirem, podem ir rezando também pelas pessoas. Enche esse lugar com a tua glória, Jesus. O Senhor me mostra um coração como um passarinho engaiolado em uma gaiola com a porta aberta. Porque você está preso às tuas seguranças pessoais e não consegue dar mais para Deus. Jesus hoje te chama para fora. Jesus te chama hoje para fora, para você conseguir se dar ao desapego, sair de si mesmo e alçar os voos altos de Deus, realizar os sonhos de Deus em tua vida. O Senhor ainda coloca no meu coração uma mulher que sente falta da sua mãe, porque a sua mãe, apesar de você já morar sozinha, a sua mãe ainda te apresentava uma certa segurança, você ainda se sentia protegida por ela, e ela faleceu há pouco tempo, e você sente falta dessa segurança que sua mãe te dava. Jesus hoje Ele está tocando o teu coração e arrancando esse medo que você tem de ficar sozinho. Isso, vai soltando a tua voz na linguagem dos anjos. Deixa que o Espírito Santo tome conta desse lugar. Deixa que o Senhor Ele renove o teu amor, renove a paixão que está dentro do teu coração, renove dentro de você os desejos, renove aquele encontro, aquele primeiro encontro. Vamos cantar enquanto nós passamos rezando. Só por ti, Jesus. Você que sabe, fecha seus olhos. Em nome de Jesus. Não se importa com quem está perto de você ou do seu lado, mas é só você e Jesus. É o teu momento com Ele. Você que conhece a música, cantarola isso para Jesus. Vai cantando para Jesus. Só por ti, Jesus. Só em ti, Jesus. Isso. Solta a tua voz. Quero me consumir. Como um rio se entrega. Como um rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. Me derramar de amor. Isso. Você que sabe, cante essa canção com teu coração. Faz dela a tua oração, a tua entrega a Jesus. Só por ti, Jesus. Isso, solta a tua voz, cante forte. Faz essa música a tua oração. Se derrama aos pés dele. Se derrama como aquela pecadora derramou o vaso de alabastro. Ela que queima no altar. Me consumir de amor. Só em ti, Jesus. Vai se derramando na presença de Deus. Nós nos colocamos, Jesus, aos teus pés. Como o rio se entrega ao mar. Como o rio se entrega ao mar. Me derramar de amor. Me derramar de amor. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Vai se abandonando em Deus. Pois tu és o meu amparo, és a alegria. És a alegria de minha alma. Só em ti repousa a minha esperança. Só em ti
Ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, e mesmo na dor, quero seguir. Segura do irmão que está do teu lado. Pode unir os corredores. Pode unir nos corredores. Nós vamos cantar de novo esse refrão, na certeza que nós não chegamos no céu sozinho. Fecha teus olhos, ergue teus braços, ergue o braço do teu irmão, na certeza que você vai apoiá-lo, vai sustentá-lo naquele dia que ele precisar de você. Pois tu és o meu amparo, o meu refúgio. Pois tu és o meu. Isso, solta a tua voz, canta para Jesus. És a alegria de minha alma. Só em Ti repousa a minha esperança. Só em Ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, Nem mesmo na dor, mesmo na dor. quero seguir até o fim. Até o fim. Só por Ti, Jesus. Escuta isso. Eu tenho uma irmã gêmea. E eu e ela, nós dois, nesse período tínhamos perdido. E nós crescemos com a nossa avózinha. A minha avó é semi-analfabeta. Mal sabe escrever direito. Mas ela é uma mulher de muita fé. Escreveu o meu nome e da minha irmã nessa caixinha que vem no Oremos. Sabe o que o padre faz? Mal sabe escrever, escreveu o meu nome da minha irmã. Ela dobrou o papelzinho, colocou e não falou nada para ninguém. E ela falou: eu entrego para Nossa Senhora. Dia 11 de agosto do ano de 2013, a minha irmã sai de casa. Nós tínhamos 17 anos para viver a sua vida em um convento. Hoje ela mora no Paraguai, dando a vida para Jesus como uma religiosa. E no dia 19 de março de 2014, no ano seguinte, a minha avó tinha acabado de descobrir um câncer, estava com o braço quebrado, ela ia ficar sozinha. Eu juntei tudo que eu tinha e tudo que eu podia levar em uma bolsa que dava para levar de lado, saí com minha sandália no pé e comecei a subir a rua da minha casa com lágrimas nos olhos. Eu sabia que ela estava chorando no portão atrás, mas quem põe a mão no arado não olha para trás. E no dia que eu saí, ela falou assim, ela nunca tinha me contado isso do papelzinho. Ela falou: eu sabia que Nossa Senhora não ia me deixar na mão. Quando tudo estiver difícil, quando tudo parece que não vai mais ter saída, quando as lágrimas tomarem conta de você, eu sei que ela não vai te deixar na mão. Nossa Senhora carrega o menino Jesus no colo. Pede para ela às vezes tirar o menino Jesus e pôr você nas tuas aflições. Pede para ela carregar você quando tudo estiver difícil. Graças à oração de uma mulher, o meu sim e o sim da minha irmã foi gerado. A tua oração tem poder para fazer muita coisa. Segura, aperta forte a mão do irmão. Canta isso: pois tu és o meu amparo, Pois tu és o meu amparo. Solta a tua voz. És a alegria de minha alma. Só em Ti repousa a minha esperança. Só em Ti repousa a minha esperança. Não vacilarei, E mesmo na dor, e mesmo na dor, quero seguir. quero seguir até o fim. Dá um abraço no irmão que está do lado. Um abraço bem apertado. Um abraço de irmão mesmo. Isso. Um abraço de cura. Um abraço de libertação. Um abraço de ali, eu estou contigo. Amém? Vamos lá? Ó, a gente disse, a mina disse que nós somos felizes por ser renovação. E eu sei, pode ficar aqui no corredor mesmo. É o nosso momento de louvar a Deus. Amém? Vamos lá? Bendito o nome do Senhor. Ergue teu braço lá em cima. Bendito o nome do Senhor. Isso. Lá em cima. Bendito o nome do
Abre um sorriso. Põe um sorriso nos lábios. Sorri pro irmão que está no lado. Canta isso. Bendito é o nome do Senhor. Isso, dança para Jesus. Solta a tua voz. Bendito é o nome do Senhor. Dá uma salva de palmas a Jesus. Bendito seja Deus.